Então vamos. Hoje é 6, né? Sim. Deixa eu ver aqui nosso último assunto. Já estamos terminando. Foi o vocabulário hebraico. Vocabulário hebraico, parte 3. Bom, está conosco o Sr. Elton, Sr. Gilder. Sejam bem-vindos. Shalom, shalom. Shalom, Shalom a todos. shalom. Shalom, boa noite. Boa noite. Bom, vocabulário, parte 3, tá? Aqui nós temos a palavra Elohim, o termo, né, Elohim, nós temos Yosef,
e Hanam, tá? Hanam, Hanam, Yosef, Elohim, tá? É, esses, esses, esses nomes, né? Eles são tidos, ou, ou melhor, conhecidos como nomes, tá? Mas também são conhecidos como é que eu posso dizer? Nomes ou atributos, tá? Nomes ou atributos. O que significa isso? Nomes ou atributos. É porque em hebraico o conceito de nome, né? Ele ele está muito ligado à missão, né? O conceito de hebraico, o conceito de nome em hebraico, ele está ligado à missão, à, à sua vida em si, ou seja, suas obras ou alguma coisa do tipo, né? Quando é mencionado em Mishlei, mas vale um bom nome do que muitas riquezas, mas vale um bom nome. Nome é fama, e o contexto em si, de forma, seja ela direta ou indireta, está atrelado à sua missão, né? Aqui nós temos o termo Elohim, né, que muitos falam que são deuses, que não está errado, né, porque, aliás, não estão errados quando se fala em deuses. Tudo bem, deuses, mas não é só isso, tá? Na língua hebraica, na língua hebraica, o que acontece? O, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Por quê? Porque muitas das vezes vai muito do contexto em si. Então, por exemplo, essa palavra aqui, a palavra Elohim, ela é muito vasta, né? O que significa isso? Dependendo do contexto, né? Dependendo do contexto em que essa palavra ela está ali contida, né? Isso vai muito do que aparece, do que existe ali naquele texto, do que está mencionando, e assim por diante. Não é um caso isolado. Os termos em hebraico, eles não são, ou não se trata de casos isolados. O que significa isso, mano? Isso aqui é deuses. Tudo bem. Mas vai muito do contexto, vai muito da história, do momento, a pessoa precisa fazer uma análise do porquê daquele termo estar ali, por que ele foi colocado ali, e vice-versa. Então, veja bem, aqui, ó, tá? Nós temos o sufixo "l", e aqui é
sufixo e prefixo, tá? Aqui é plural, tá? E aqui é singular, ok? Então, se você tirar el, aí tem esse bem aqui no meio e tem um sufixo. Se você tirar o sufixo, você vai ficar apenas com o singular, né? Elohai, que é, aqui pode estar relacionado ao eterno, né? Pode estar relacionado ao eterno. Na verdade, a questão das traduções, né? Elas traduziram esse termo aqui para, se vocês pegarem lá o texto, diz assim: criou Deus os céus e a terra. Mas se vocês pararem para analisar, por que aparece Deus ali, né? Então ela pode conter coerência, né, no texto, na presença do termo, ou pode não conter essa coerência, uma vez que aqui se fala de deuses. Deus, autoridades, governantes, por aí vai, tá? Yosef, um personagem da Taná, que foi traduzido para José, e aqui é Hanam. Olha só, eu não lembro bem o significado aqui, tá? Aqui não deveria, tá, conter tradução, tá? Olha só, Hanan, Hanan, Yosef e Hanan, tá? Aqui é a raiz, digamos assim. Por exemplo, nós temos Hanani, nós temos Yohanan, nós temos Hanania e Hanan. São raízes, tá? Vejam que aqui não contém tradução e nem deve colocar tradução, tá? Aqui tem um significado muito grande, que significa gracioso. Ah, bondoso. Só que assim, pessoal,
Vocês estão me ouvindo, né? O som tá bom. Ok. Isso aqui não é a tradução, tá? Não é a tradução. Isso aqui é o significado do nome, tá? Por exemplo, Hanania. Hanania, que é um dos personagens, né? Lá dos amigos de Daniel, quem lembra? A Hananias, tem outra passagem lá, se não me engano, é Atos dos Apóstolos. Hananias de Safira lá, que mentiram lá pro Eterno e acabaram mortos. Vamos lá. Olha só. Isso vem da raiz, tá? Aqui, ó. Bem aqui, não sei se vocês são ligados a essas, mas isso é mais para quem estuda a gramática, né? Por exemplo, aqui nós temos o nome Hanan, ou seja, bem aqui eu tenho a palavra gracioso, misericordioso, graça, etc. Só que aqui eu tenho o que eu poderia e posso, de fato, dizer que é é como se fosse o sufixo. Só que isso aqui seria, digamos que, as letras iniciais do tetragrama, né? O tetragrama que é o Yud, He, Vav, He. Geralmente, há não se sabe se aqui houve uma certa, como é que eu posso dizer, se houve uma certa, um erro de uma falha nessa questão de aramaico, grego, koiné, né? Porque não se usa essas letras aqui, ó, que é o Yud, He, por exemplo, quando nós vamos para os números em hebraico, quando nós vamos para os números em hebraico, quando nós vamos usar, por exemplo, 15, né? Olha só que curiosidade. 15 em hebraico deveria ser assim, ó. Tá? Por que 15 em hebraico não é assim? Ó,
Ou seja, aqui é 9, aqui é 6. Seis ou 9, 6 e 9, 15. Por que isso? Que é justamente para não usar as letras iniciais do tetragrama, tá? As letras iniciais do tetragrama. Então, por isso que nós fazemos essa mudança. Isso, se vocês tiverem uma Bíblia toda em hebraico, da numeração, as letras, dos pequenos detalhes, vocês vão observar que o 15, ele é o T mais o VAV. Um vale 9, outro vale 6. Então, 9, 6, 15. E não exatamente assim, ó. E o que é justamente para não fazer uso das letras iniciais do tetragrama. Então, é bem provável que tenha acontecido, no caso, né, um erro aí poderia ser Hanan, né? Ou Hanani, como tem Hanani, né? Ok? Mas pegando os dois aqui, ó, tanto essa primeira parte quanto essa segunda, que é uma referência ao tetragrama, a tradução é o significado, tá? O significado. Usando aqui. Ó, Deus me ajudou, tá? Favoreceu, bondoso, gracioso, sem graça, favoreceu, etc. Tá? Eu coloquei, ajudou, né? Mas, ok? Alguma pergunta? Até o momento, não. Tá? Pessoal, nós temos atividades lá. Só que elas já passaram do tempo, né? Era até dia 31.
É, então, olha só. 1, 40, 50, 80, 86. Olha só, 8 mais 6 dá quanto? 14. Tá? Quando vocês forem trabalhar gematria também, tá? Aí vocês podem fazer assim, ok? Ó, a questão numérica, né? 1, aqui é 5, 10, 40, 1. Tá? Ou Moleque, seja, estou vendo isso dessa aqui, mas é para mais para frente você vai ensinar isso. tem um áudio ligado, um microfone ligado. Então, 8 e 6, 8 e 6, 14. 1 mais 4. Então, essa daqui é a raiz. Essa daqui é a raiz do termo Elohim. Tá? Dependendo muito do contexto, seu Gilder, esses 5 aqui apontam, né? Aponta para os 5 livros que compõem a Torá, né? Ok? Pode fazer casamento de palavras com palavras. Aqui, 8, 50, 50, 108. Ó, 108, 108. 9, tá? Hanan. O que significa Hanan? Hanan significa graça, gracioso. Não é a tradução, tá? Tradução é uma coisa. Aqui é o significado. Então, o significado de Hanan é o quê? Gracioso, graça e etc. Certo? Pode fazer uma ligação com os termos. Aqui, se aqui é os 5 livros, da Torá, aqui eternidade, certo? Yosef, foi trazer para José,
Deveria ser traduzido? Não. Yosef, Yosef, tá? Então, aqui vai ser... Aqui é 80. Aqui é o Summer. O Summer é 60. 6 e 10. 80. 140, 150, 156. 6 e 5, 6 e 5, 6 e 5, 5 e 6, 1 e 5, tanto faz. Vai dar 12. Bom, 12. 12. Pode ser uma ligação da palavra Yosef com as 12 tribos de Israel, mas a raiz é 3. Tá? Ok? Isso aqui é só uma outra parte do hebraico que muitos desconhecem. Tá? Nenhuma pergunta, tá tudo bem? Por enquanto, tranquilo. Deixa eu ver aqui.
Vocês conseguem ler aí para mim o que, é que está escrito no quadro branco? Quem consegue? Senhor Gabriel. Tá. Essa primeira palavra seria Ani. Tem mais uma letra lá. Seriam os 2 pontos em vermelho? Não. Vocês precisam entender. Olha só, aqui são vogais. Em cima são consoantes. A exceção dessas vogais, senhor Gilder, quando elas ficam em cima, mas é no caso quando se trata do Rolenvad, né? Por exemplo, Rolenvad, ele fica em cima, né? Ah, tá. Não, E certo. tem o Eu Rolen esqueci. aqui, ó. Mas são as únicas. O resto tudo é em cima. Ah, e tem um outro detalhe. E tem o longo que fica no meio. Mas as demais vogais, semivogais, é tudo embaixo, tá? Na verdade é Vani. Isso. Rineni. Mequim. Et. Berit. A última palavra seria Berit? Verite. É isso aí. Vani. Ah, então. Vani nem mequimet veriti. Tá? Eis que aqui, ó. Nene, vanim, nene, kimet, beri. A transliteração. A transliteração. Berite. Berite.
Vani, Neni, Mekim, Met, Berit. E eis que eu, Mekim. Qual a tradução da palavra Mekim? Estabeleço quando vocês forem estudar a gramática, tá? Nós temos Berit, né? Ó, aqui, pessoal, é Berit. Berit. Aliança. Pacto. Aliança. Sim. Aliança. Pacto. Então, eis que eu estabeleço o meu pacto, ou a minha aliança. Qual a diferença? Por que Beri? Ali, ó, nós temos isso aqui seria um pronome, um sufixo pronominal. Esse sufixo pronominal ele indica posse. Possessão. Certo? E sempre vai ser o ponto com Yud. Vai ser um ponto com Yud. Indica, Berit, aliança. Quando você coloca esse sufixo pronominal, aí ele muda, entendeu? Ele passa a indicar posse, né? Por isso que poucos alunos valorizam a gramática, entende? Poucos alunos. Mas essa gramática ela é muito importante, principalmente para quem estuda, faz estudo, né? Por exemplo, quando a pessoa está na responsabilidade de tomar a frente de um estudo, de um shiur da Parashá,
e etc. Então, ele faz essas pesquisas. Então, muitas das vezes, ele faz um estudo dos termos, né? Certo? É importante. Correto. Ô, Moré, Oi. o que é o traço acima do TAV depois de it? Peraí. Como é que é? Depois da palavra it, tem um traço. Ah, esse traço ele é chamado de maquete, né? Que é como se fosse o hífen no português. Maquete. Geralmente esse maquete, ele, como aqui se trata de uma preposição, esse maquete ele é sempre usado indicando ali uma palavra monossílaba. Por exemplo, assim como vocês estão vendo esse termo it, né? Vai aparecer também, não com raridade, a expressão col, né? Col, certo? Col, que é tudo, tá? Então, geralmente, ela indica a presença de uma sílaba ou de uma palavra monossílaba, tá? Sempre fazendo ligação entre palavras monossílabas, tá? Aqui. Só que aqui ela está indicando uma preposição. Aqui é uma preposição, né? Tá? Mas que tem esses sinais, eles ajudam muito na leitura, né? Que são chamados de cantilações. As cantilações são sinais, são símbolos. Muitas das vezes elas apresentam-se em cânticos, né? Poesias, etc. A maneira como você vai pronunciar, indicando sílaba maior, né? Etc. Tá? Por que que eu, sinceramente, tá? Por que que eu não ensino isso? Eu estava, inclusive, estava falando isso em um grupo. Por que que eu não passo isso? Porque muitas pessoas acabam cansando, né? Você imagina a professora tendo uma luta com os alunos quando o assunto é gramática, o português, o uso dos verbos, né? O uso de certas pontuações, conjunções, advérbios. Aí o aluno tem que saber quando se trata de um advérbio, quando se trata de um verbo, a, a presença daquele verbo, presente, passado, futuro, pretérito perfeito, imperfeito. Então, isso daí cansa o aluno. Não sei que ele tenha uma paixão pelo estudo. Agora, imagine você estudando hebraico, ter que lidar com a gramática hebraica, sendo que ela é o dobro ou triplo maior do que, ou mais difícil do que o português. Então, eu não trabalho assim com isso, porque eu sei que
muitos vão cansar, né? Muita informação, muita coisa. E aquilo, o hebraico, por sinal, já é um pouco difícil, complicado. Então, pegando todas essas informações e colocando na cabeça do aluno, né? Ele vai começar a ter ali um desgaste, né? Então, por isso que eu pego os mais básicos e vou trabalhando. Mas são cantilações, tá? Que são usadas em salmos. Tem muito salmos, né? Etc. Entende? Tem um que ele aparece assim, ó. Tem um que ele aparece assim. Aí outro já aparece assim. Se você já viu. Aí tem outro que já aparece assim. Opa, peraí. Que é o Atná. Atná, né? Certo, pessoal? Tudo ok? Tudo bem até aí? Tudo bem. Esses eu ainda não tinha visto, não. Só o traço mesmo. É, são 5 no total, né? Só que aí, por exemplo, aqui, ó, aqui isso aqui é um Shivá, sabe? Isso aqui é um Shivá. Aí você vai trabalhar a leitura com os alunos, né? Aí você precisa fazer aquele aluno entender que esse ponto aqui, em certos casos, ele é sonoro e em outros casos ele é neutro. Quando ele é neutro, ele tem um nome técnico. O nome técnico para esse chuvá, quando ele é sonoro, ele é conhecido como móvel. E quando ele é neutro, ele é conhecido como quiescente. Como é chamado o chuvá neutro? Quiescente. Como é chamado o nome do chuvá sonoro? Móvel. Como identificar um chuvá móvel? Aí é que são elas. Como identificar um Shiva sonoro, móvel? Como identificar um Shiva neutro? O que acontece quando a palavra contém 3 Shivas? Como saber que 2, ou no máximo um, é sonoro, 2 não é sonoro, ou 2 são sonoros e um não é? Então, são muitas regras. E isso interfere na leitura e muitas das vezes o aluno ele vai, muitas das vezes empurrando com a barriga, sabe? Então eu procuro não forçar muito a barra, porque eu sei que esse aluno ele vai se desgastar, né? Pelo menos eu penso assim. E aí você tem que trabalhar isso aqui, aí o aluno vai dizer: nossa, que situação, hein? Como eu já vi alunos, muitos falarem assim. Ó, professor, eu já tinha dificuldade quando era português, imagine o hebraico. Então, né? Então, eu vou agradecer a presença de vocês, tá? Que o Eterno Baruch abençoe. Eu tenho uma outra aula agora. Tá? Daqui a pouco eu envio a aula para vocês, tá? Ok, shalom, Alan. Shalom. Uma ótima Então, uma semana. ótima noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.